Olá, sou a professora Valquíria e estamos na aula de outubro. Para o 9º ano, iremos trabalhar a habilidade do ensino fundamental do 9º ano de ciências número 11, que está presente no livro didático de vocês entre as páginas 62 e 71, e a habilidade do ensino fundamental do 9º ano de ciências número 13, que está presente entre as páginas 184 e 185. As ideias de Lamarck foram contestadas por vários pesquisadores. As ideias de Darwin e Wallace também não foram aceitas de imediato pela comunidade científica. Para muitas pessoas era difícil aceitar que as espécies sofriam modificações. Tanto Lamarck como Darwin e Wallace não conseguiram explicar de modo satisfatório a origem da variabilidade nas populações, nem como as características eram transmitidas ao longo das gerações. Muitos cientistas foram resistentes às ideias da teoria de Darwin e Wallace, pois para aceitá-las tinham que admitir que a própria espécie humana tinha surgido por evolução, a partir de outros animais. Isso causou discussões intensas na época, pois contrariava o senso vigente de que a espécie humana fosse especial, diferente das demais. O reconhecimento dos estudos de Mendel e a compreensão do processo de hereditariedade foram muito importantes para fundamentar as ideias de Darwin e Wallace. Avanços na genética também ajudaram a responder como as variações surgiram. Foi compreendido que as mutações, alterações que ocorrem ao acaso no material genético, eram um dos agentes responsáveis pelas variações dos indivíduos de uma população. Esses novos conhecimentos foram incluídos à teoria da evolução de Darwin e Wallace e deram origem à teoria sintética da evolução, também conhecida como neodarwinismo. De acordo com a teoria sintética da evolução, a teoria aceita atualmente para explicar a diversidade de seres vivos, novas características podem surgir por mutações, ou seja, por alterações nos genes. Os novos alelos podem levar a novas características. Algumas delas são vantajosas e aumentam a chance de um organismo sobreviver e deixar descendentes. Outras podem prejudicá-lo de alguma forma, diminuindo o sucesso na competição com outros organismos e reduzindo suas chances de deixar descendentes. Há ainda algumas mutações que podem não fazer nenhuma diferença para a sobrevivência do organismo. Por combinar genes maternos e paternos, a reprodução sexuada também produz combinações novas de genes e de características na descendência. Além disso, na meiose, durante o pareamento dos cromossomos homólogos, pode haver troca de pedaços entre os cromossomos, processo chamado de crossing over, o qual também possibilita a recombinação gênica, sendo outra fonte de variabilidade genética. Portanto, mutação e reprodução sexuada são processos importantes na evolução, pois geram variabilidade. A seleção natural ou a artificial atua sobre as variações no decorrer do tempo. As alterações genéticas são selecionadas. Aquelas que permitem melhor adaptação dos seres vivos ao ambiente são conservadas. Depois de várias gerações, sob pressões evolutivas diferentes em cada população, essas alterações podem levar ao surgimento de uma nova espécie. Na imagem ao lado, temos uma pequena população de pássaros que voa do continente sul-americano, onde se alimentam de sementes de vários tamanhos e se tornam residentes de uma ilha distante. Essas aves produzem muitos descendentes que apresentam diferentes tamanhos de bico. A variação é devida à mutação de genes que afetam o tamanho do bico. Devido a recursos limitados, nem todos os descendentes se reproduzem. As sementes dessa ilha são relativamente grandes. Os descendentes que possuem bicos maiores são melhores em esmagar essas sementes. Por isso, têm maior probabilidade de sobrevivência e de se reproduzir. As aves da próxima geração, descendentes das aves sobreviventes com bicos maiores, tendem a ter a mesma característica, com bicos maiores. Depois de muitas gerações, a adaptação
evolução que permite o sucesso na alimentação de sementes maiores, criou uma nova espécie de aves com bicos maiores, bem como outras características modificadas que são adequadas ao novo ambiente, como mudança de cor. Atualmente, diferentes áreas da biologia fornecem evidências que comprovam a evolução biológica, como a paleontologia, com estudos dos fósseis, a anatomia, com o estudo das estruturas corporais, a embriologia, com os estudos do desenvolvimento dos embriões, e a genética, por meio da comparação do DNA. A existência de fósseis é o mais forte indício de que o nosso planeta já foi habitado por seres que não existem mais nos dias de hoje. Alguns fósseis apresentam semelhanças com as espécies atuais, fornecendo evidências de parentesco evolutivo. Os cientistas consideram os fósseis como testemunhos da evolução. Na anatomia e embriologia comparadas, estruturas ou órgãos que se formam de modo semelhantes durante o desenvolvimento embriológico de determinadas espécies podem indicar ancestralidade comum. Por exemplo, a asa de um morcego e o braço de uma pessoa apresentam estruturas anatomicamente semelhantes. Nesse caso, essas estruturas são chamadas de órgãos homólogos. Apesar da origem embrionária comum, os órgãos homólogos podem desempenhar funções diferentes, como no caso das asas do morcego para voar e os braços dos humanos para ajudar no equilíbrio e a pegar objetos. Isso pode ser explicado pela diversificação decorrente da adaptação dos organismos a modos de vida diferentes, conhecidas como divergência adaptativa. Existem também estruturas e órgãos que não têm a mesma origem embrionária, mas apresentam funções semelhantes, como as asas de uma ave e de um inseto. Essas estruturas são chamadas de órgãos análogos. Isso pode ser explicado pela diversificação decorrente da adaptação a modos de vida semelhantes, no qual faz com que o organismo, pouco aparentados entre si, apresentem estruturas corporais semelhantes, processo denominado de convergência adaptativa. A evolução dos órgãos análogos ocorre de modo independente nos grupos de seres vivos que não possuem um ancestral comum exclusivo. Além de órgãos homólogos e análogos, nós temos também os órgãos vestigiais, que são estruturas pouco desenvolvidas ou sem função expressiva no organismo. Esses órgãos podem ter sido importantes nos ancestrais. Sua existência nos órgãos recentes é uma prova da adaptação. Nos seres humanos, o tubérculo de Darwin, pequeno engrossamento cartilaginoso da orelha, é considerado uma estrutura vestigial. Essa estrutura pode ter tido função nos nossos ancestrais remotos, os quais tinham orelhas mais pontiagudas e captavam sons com frequências mais altas. O tubérculo de Darwin deixou de ser vantajoso e regrediu durante o processo evolutivo. A análise e a comparação do material genético de diferentes organismos podem ser usadas para estabelecer o grau de parentesco evolutivo. Quanto maior a semelhança molecular, maior a proximidade evolutiva entre os organismos. Nas hipóteses evolucionistas, Lamarck acreditava que os animais se modificavam por causa do ambiente. Já Darwin veio nos mostrar que o animal ele se adapta ao ambiente e por isso ele sobrevive naquele local, como é o exemplo do urso polar. Para Lamarck, o urso polar seria branco porque ele vive na neve. Já para Darwin, ele nos explica que o urso polar consegue sobreviver na neve porque ele é branco, se adaptou ao ambiente e consegue se camuflar com maior facilidade. Na teoria da seleção natural de Darwin, em um ambiente qualquer, o indivíduo com características que tendem a aumentar sua capacidade de sobrevivência tem maior probabilidade de atingir a época de reprodução. Assim, em cada geração, podemos esperar um pequeno aumento na produção de indivíduos de maior viabilidade, isto é, que possuem maior número de características favoráveis à sobrevivência dos mais aptos. Um exemplo de seleção natural é o das girafas, que antigamente haviam tanto girafas
girafas de pescoço curto quanto as de pescoço comprido. Com a competição pelo alimento, as que possuíam pescoço mais longo levavam vantagem sobre as de pescoço mais curto, pois podiam comer tanto as folhas dos galhos mais altos quanto as dos galhos mais baixos. Além disso, as girafas de pescoço curto tinham que disputar alimento com outros animais pequenos e mais ágeis, que também se alimentavam dos galhos mais próximos ao solo. O resultado desse processo foi a sobrevivência das girafas de pescoço comprido e a extinção das girafas de pescoço curto. Na teoria de Lamarck, nós temos a teoria da lei do uso e desuso, onde ele acreditava que só ia passar para os descendentes aquilo que nós mais usássemos, e o que nós não usássemos não passaria, o que hoje sabemos que não é o que acontece. Na habilidade 13, vamos propor algumas situações para melhorar os problemas ambientais. A degradação, que é a destruição do meio ambiente, pode ser revertida através do reflorestamento, que ajuda na recuperação do solo, a coleta seletiva, que é a separação do lixo por categorias, e a reciclagem, que é o reaproveitamento dessa matéria-prima. Aqui no Brasil, nós temos florestas tropicais que abrangem a maior biodiversidade do planeta Terra. Essas florestas estão sendo muito degradadas e muito deterioradas, tanto na sua fauna quanto na sua flora. E é importante a preservação desse ambiente para que nós possamos continuar tendo essa biodiversidade. Repensar a quantidade de coisas que nós compramos é essencial. Nós temos que analisar se realmente precisamos daquilo e se realmente será útil. Com os conhecimentos atuais sobre ecologia e a consciência de que fazemos parte do ambiente e dependemos dele para sobreviver, é possível e preciso rever os hábitos para reduzir o nosso impacto sobre a natureza e agir de forma a cuidar do bem-estar e da qualidade de vida da atual e das futuras gerações, para que tenhamos condições de viver em um planeta saudável ou, ao menos doente. Muitas ações dependem de iniciativas governamentais, outras podem ser praticadas por qualquer cidadão. Há ainda parcerias feitas entre órgãos públicos, ONGs e empresas privadas ou população local. Um exemplo deles é o programa Quelônios da Amazônia, PQA. O PQA é reconhecido como uma bem-sucedida experiência de conservação e manejo. Uma de suas principais atividades é a educação ambiental. Através de palestras, cursos e projetos, as pessoas aprendem a importância da conservação da biodiversidade e podem repensar hábitos e atitudes para cooperar com a proteção da natureza. No cenário em que vivemos hoje, a educação é a principal ferramenta para enfrentar os problemas ambientais. Através do conhecimento, envolvimento e engajamento com as questões ambientais, as pessoas podem reconhecer a importância de atitudes sustentáveis e se conscientizar que fazem parte do ambiente e dependem dele direta e indiretamente. As pessoas poderão também reivindicar atitudes e medidas dos governos e autoridades, além de ampliar sua participação, seu envolvimento e sua colaboração para resolver os problemas identificados na comunidade local, regional ou mundial. O desenvolvimento sustentável prevê o uso equilibrado dos recursos naturais, voltado para a melhoria da qualidade de vida da presente geração, garantindo as mesmas possibilidades para gerações futuras, dentro dos princípios de respeito ao meio ambiente, justiça social e viabilidade econômica. Ou seja, podemos afirmar que a ideia central do desenvolvimento sustentável é conciliar o desenvolvimento socioeconômico com a conservação ambiental. Infelizmente, nos dias de hoje, a maior parte da humanidade ainda não vive de modo sustentável. Porém, diversas ações podem contribuir para que a sociedade humana se aproxime desse modo de vida. Essa foi a nossa aula do mês de outubro. Espero que vocês tenham compreendido a matéria. Bons estudos e até a próxima!